Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 25. Graças a Deus também pela dona Matilde, que está de volta. Dona Matilde tem sido uma irmã preciosa, porque ela tem abençoado muito a sua família. Sua família é espalhada em vários lugares, né? Tem netos, filhos, e uma família grande, e ela tem sido suporte para muitos deles, tem ajudado, visitado, viajado e amparado a muitos deles. Graças a Deus pela recuperação do seu netinho, graças a Deus pela sua vida também. Atos capítulo 25, nós vamos ler do verso 1 ao 12. Me acompanhe, por favor. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Meus irmãos, você já deve ter ouvido falar muitas vezes de alguns crentes, até mesmo alguns líderes cristãos, que acabam sucumbindo diante das pressões do mundo. E essas pressões, elas podem ter várias características, vários aspectos, de vários tipos. Vira e mexe, nós ou encontramos alguns de nós caindo diante dessas pressões mundanas. Por que será que acontece isso e como nos prepararmos para vencermos essas grandes pressões do mundo? As pressões não são poucas, não são pequenas. Você deve estar lembrado da semana passada, o apóstolo Paulo está agora passando por mais um julgamento. Ele havia passado por um julgamento diante de Félix, o antigo governador da província da Judéia. E Félix deixou Paulo esperando uma solução durante 2 anos.
2 anos. Às vezes nós nos esquecemos desses detalhes. E Lucas não registra nada do que aconteceu ao longo desses 2 anos. E provavelmente Paulo tenha ficado sem ouvir nenhuma voz de Deus, do Senhor Jesus Cristo, nenhum ânimo, nenhum encorajamento ao longo desses 2 anos. Então, o homem estava preso, ele estava ainda sob julgamento, ele estava sendo perseguido pelos judeus, os judeus queriam ainda matá-lo, e agora ele está há 2 anos numa prisão. É certo que não era uma prisão totalmente restritiva, era uma prisão limitada, ele tinha uma certa liberdade, mas estava preso, ele não podia sair dali. Ele estava provavelmente numa casa, ou até mesmo no palácio de Herodes, construído lá em Cesareia, na cidade de Cesareia, mas ele não podia sair de lá, estava preso. E provavelmente, segundo nós podemos depreender do que Lucas está nos escrevendo, ele não tem mais nenhum tipo de palavra do Senhor Jesus de ânimo. Imagina cada um de nós aqui, ou qualquer um de nós, ficarmos 2 anos preso, mesmo que seja numa casa, de um certo conforto, sem poder ir para lado nenhum, sem saber o que vai acontecer com você. Realmente é uma situação bastante difícil. Agora entra em cena um novo governador, entra Festo. Festo, ele é um governador um pouco diferente de Félix. Ele me parece, um camarada um pouco mais profissional, me parece um cara um pouco mais honesto, não tanto, nós vamos ver daqui a pouco por quê. Ele parece ser uma pessoa que está tentando resolver o problema de Paulo, ele está tentando aplicar a justiça romana para que resolva o problema, tanto é que ele assume o governo da província. 3 dias depois, ele vai para Jerusalém. Por que ele vai para Jerusalém? Jerusalém é a capital da Judéia religiosa. Jerusalém é onde está tudo acontecendo. Então, ele vai lá para se apresentar aos judeus, porque ele vai ser o governador de Roma sobre os judeus. Ele vai saber o que está acontecendo. Ele vai tomar pé da situação. E ele vai imediatamente para lá. 3 dias é um tempo muito curto. Ele vai para Jerusalém e se encontra com os judeus para se inteirar do que está acontecendo na sua província. E ele fica lá durante um tempo e, logo no começo, os judeus o procuram, depois de 2 anos. 2 anos. Os judeus não deixaram o seu objetivo de lado, matar Paulo. Nós queremos matar Paulo. O pregador do Evangelho, escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para levar a sua palavra a todos os gentios. Ele se demora ainda cerca de 8 a 10 dias em Jerusalém e volta para Cesareia, que era o seu local de trabalho, onde ele ia governar realmente a província. E chegando lá, ele leva alguns judeus que ainda queriam levantar novamente o julgamento, ou dar sequência ao julgamento, para acusar Paulo. E eles foram com ele, voltaram para Cesareia. Quando chega em Cesareia, o que você imagina? Um camarada que assumiu o governo agora há pouco, ele ficou pouco tempo em Cesareia, passou 8, 10 dias em Jerusalém, volta de uma viagem longa, não é uma viagem curta, é uma viagem demorada. Quando ele foi para Cesareia, ele veio de Roma, que é uma viagem muito mais longa ainda, cansativa, os navios eram demorados, eles passavam por vários portos. Esse camarada devia estar bastante cansado, mas ele não quer deixar para depois. No dia seguinte, ele convoca novamente a corte, e ele quer julgar Paulo, ele quer resolver o problema. Deixando um pouco Festo de lado, a própria história diz que ele foi um bom governante, embora ele tenha durado também pouco, porque parece que morre cedo. Vamos olhar um pouco agora para o sinédrio judaico, ou para os líderes judaicos. Meus irmãos, eles continuam
com o mesmo objetivo, eles querem acabar com a vida de Paulo. E agora eles vão pessoalmente. Quando nós vimos nos capítulos anteriores, nós vimos que tinham tipo os zelotes, que eram como se fossem os agitadores da época, os terroristas da época, que talvez tivessem incentivado o Sinédrio a matarem Paulo. Depois eles foram através de um advogado, Tértulo, nós vimos na semana passada. Agora nós estamos vendo os próprios líderes judaicos atacando Paulo na corte. Ou seja, aquela instituição que deveria ser a mais iluminada de toda a humanidade, ela estava cometendo uma das suas maiores injustiças. Ela estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo sem o saber. A nação de Israel, que foi a nação que mais recebeu luz, que mais recebeu revelação de Deus ao longo de toda a história da humanidade, agora, a partir dos seus líderes, ou por meio dos seus líderes, está causando uma injustiça tremenda, e está, inclusive, contra a sua própria lei, os 10 mandamentos. Você deve se lembrar, eu já falei algumas vezes isso para você, o poder político e o poder religioso em Israel eram o mesmo. O Sinédrio, ele reunia em si mesmo tanto o poder da justiça civil, como o poder religioso. É como os muçulmanos hoje em alguns lugares do mundo. Você olha para um país muçulmano e às vezes nós, ocidentais, não entendemos. Por que eles agem daquela forma? Porque para eles não há diferença entre poder civil, político e poder religioso. É uma coisa só. É um órgão só que exerce. E agora esse órgão, esse sinédrio, esses líderes judaicos, estão indo contra a sua própria lei porque querem matar Paulo. Mas Paulo não tem nenhuma acusação contra ele com provas. Paulo não quebrou a lei. Paulo não quebrou os costumes. Eles estavam acusando Paulo de, por exemplo, terem desonrado o templo, mas Paulo não entrou com nenhum gentio no templo, muito pelo contrário. Paulo não levou nenhum gentio ao templo. Paulo estava, inclusive, fazendo os seus períodos de purificação durante aquela pequena semana que ele passa em Jerusalém. Isso nos mostra, meus irmãos, uma primeira aplicação para nós. Ser religioso não significa que a pessoa está agradando a Deus necessariamente. Uma coisa não implica na outra necessariamente. Esses homens que estão acusando Paulo, eles são religiosos. Eles são homens que têm a lei do Antigo Testamento nas suas mãos. Eles olham para a mesma Bíblia que você tem nas suas mãos, no Antigo Testamento, a mesma, igualzinha. Os mesmos ensinos, o mesmo Deus. E eles estão resistindo a Deus aqui. O poder religioso, meus irmãos, quando ele está corrompido, quando ele está fora da vontade de Deus, muitas vezes ele é pior do que o poder do mundo. Nós sabemos isso pela história. Quantas vezes as igrejas, ou chamadas cristãs, ou o próprio judaísmo, ou qualquer outra religião, quantas vezes mataram, destruíram, perseguiram injustamente e pensando basear-se na vontade de Deus. Esse é um perigo que nós corremos como crentes do século 21. Nós não podemos deixar isso de lado. Por isso o Senhor Jesus Cristo, quando encontra Nicodemos, um grande líder judaico da época, ele lhe diz assim: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. A vida cristã, meus irmãos, ela só tem sentido quando nós nascemos do alto, da vontade do Pai, do Espírito, quando há realmente um novo nascimento do nosso coração.
A religião por si mesma, ela não salva ninguém. Nem o presbiterianismo. Nós somos presbiterianos. Nós somos reformados. Nós somos protestantes. Nós somos protestantes, reformados e presbiterianos. Mas isso não garante a salvação de ninguém. Cremos, e eu creio particularmente, tenho convicção plena disso, que nós temos a melhor teologia de todas. Tenho convicção disso, tranquilamente. Mas a minha teologia, ela não pode me salvar. Ela pode ser muito útil para mim. Ela pode me revelar muitas coisas maravilhosas a respeito de Deus e da palavra de Deus. Mas ela não é garantia da minha salvação. Eu tenho sempre falado isso, tenho sido talvez até chato algumas vezes. Não se iluda com religião. Religião não salva ninguém. Só quem pode nos salvar é uma pessoa. E nós cantamos isso aqui em alguns cânticos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. Acho que foi no último cântico. Cristo é a verdade. E é o meu relacionamento com Ele, é o relacionamento dEle comigo, que realmente me faz ser salvo ou não. Você precisa ter verdadeira convicção de que você é uma pessoa nascida de novo, nascida do alto. Se você não tem essa convicção, eu desafio você a ler o Evangelho de João no capítulo 3, e medite muito no diálogo em que Jesus tem com Nicodemos. Nicodemos é uma pessoa religiosa, corretíssima. Ele não é um bandido, ele não é um pecador, entre aspas. Ele não é considerado um injusto, um ímpio. Não, ele é considerado um líder de Israel, um santo, um servo, um líder. Mas existe um outro aspecto, meus irmãos. Existe uma outra forma de nós sucumbirmos ao mundo. E agora eu volto para Festo. Ao longo do julgamento, e o julgamento não tem muita novidade de acordo com aquilo que a gente já viu nos últimos julgamentos. As acusações eram basicamente as mesmas. Eles tentaram pegar Paulo na sua religião. Eles diziam que Paulo era contra a lei, porque Paulo pregava a salvação pela graça. Não era uma salvação por guardar artigos da lei, como algum tipo de alimentação, ou guardar o sábado. Não, vocês são salvos pela graça. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Então os judeus o acusavam, ele é contra a lei. Mas ele não era contra a lei, ele já tinha demonstrado isso no último julgamento. O cristianismo é uma continuação do verdadeiro judaísmo. Ele não se opõe ao judaísmo. Quando você interpreta corretamente o Antigo Testamento, você vai ver que o cristianismo é o verdadeiro judaísmo que agora está se concretizando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a perfeita revelação de todo o Antigo Testamento. A outra acusação é que Paulo havia profanado o templo, como eu já lhes disse, mas Paulo diz, provem, onde que está a prova? Cadê as pessoas que me viram profanando no templo? Não tem provas. E a outra acusação é uma acusação política. Olha, Paulo, assim como os cristãos que seguem a Paulo, ou que acreditam naquilo que Paulo diz, eles dizem que há um Senhor, há um Kyrios, que não é César. E esse Senhor é um tal de Jesus de Nazaré, que dizem eles que foi ressurreto dentre os mortos, e que está reinando a partir dos céus. Então, para Paulo, o Senhor dele não é César. Então, eles queriam jogar Paulo contra Roma, um crime político. Mas era muito frágil isso. Tanto é que nenhum dos líderes romanos, recebeu essa acusação como verdadeira. E eles teriam o maior interesse
em que, se isso fosse verdade, eles acabariam com Paulo, porque os governadores romanos eles estavam lá para justamente preservar a integridade do Império Romano. Não poderia haver nenhuma forma de sombra a Roma ou ao imperador, de forma alguma. Mas Festo, embora seja um camarada mais efetivo, um camarada mais rápido, ele comete um erro que é muito próprio de nós humanos. Ele quer estar bem com todo mundo. Ele quer ganhar o favor dos judeus. Ele não quer se indispor com os judeus. Imagina só, quem trabalhou em empresa, e principalmente empresa grande, sabe do que eu estou falando. Você assume um cargo na empresa, o César, que trabalha em empresa na área administrativa. Você assume um cargo numa empresa, o cara te coloca num departamento lá. 10 dias, você está 10 dias lá no departamento, gerenciando lá 40, 50, 60 pessoas. Você não vai querer ganhar a simpatia dos seus subordinados? Você não vai querer ser bem visto pelos seus subordinados? Você não vai querer ser uma pessoa positiva? É claro que vai. Isso, até certo ponto, é natural e correto e justo. O Festo, ele não estava pensando só nisso. Ele estava pensando o seguinte: olha, eu acabei de assumir o governo agora, eu ainda vou ficar com esses judeus por muito tempo. Eu quero me dar bem com eles. Então, o que ele elabora na sua mente? E aí é a malignidade do coração humano que está embutido, que está escondido no nosso coração, não só do Festo, meu e seu. Ele pensa assim: ô Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso mais rápido. Olha, faz o seguinte, você não quer ser julgado por mim em Jerusalém? Ué, mas ele tinha acabado de sair de Jerusalém. Ele tinha acabado de subir, de descer para Cesareia. Cesareia ficava ao nível do mar. Como que você agora quer que me levar para Jerusalém para ser julgado lá de novo? Porque ele imaginou, provavelmente, o seguinte: ó, de alguma forma esses judeus vão matar esse cara. E eu vou me livrar do problema. Porque, na verdade, o Festo ficou com o mesmo problema do Félix. O que eu faço? Eu agrado Roma ou eu agrado os judeus com quem eu trabalho? Eu agrado o presidente da empresa que está longe de mim? Ou eu agrado os meus subordinados que estão aqui do meu lado? Quantas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a agir de forma injusta, maligna, pecaminosa, porque nós queremos conquistar a aprovação dos outros. Quantas vezes? Foi lido na liturgia, um texto, aliás, longo, o texto de Daniel, quando nos mostra que Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, a Babilônia que representava o mundo em rebeldia contra o Criador, a Babilônia que representava o exílio do povo de Deus, a Babilônia que representava a própria ação maligna de Satanás contra o reino de Deus. Aqueles 3 jovens, eles ficaram numa situação terrível, porque todo mundo tinha que adorar a estátua do rei Nabucodonosor, uma estátua gigantesca, que representava não só o capricho do rei, não era isso só que representava, ela representava a autoridade da Babilônia, o grande império babilônico. Isso era muito sério na época. A Babilônia era que sustentava todo mundo, a Babilônia que te dava o emprego, a Babilônia que te protegia, a Babilônia é que dava a condição de você ter alimento da terra, os animais, tudo. Era a vida, era a Babilônia. Você deve saber, o sistema produtivo, o sistema econômico da época era muito diferente do que é hoje. Então, havia uma ligação com a Babilônia terrível, de dependência. E quando você vê uma estátua do rei, que era a maior autoridade, como se fosse o Deus da Babilônia, lá longe, e quando as músicas tocavam, e quando os instrumentos tocavam, você tinha que se prostrar diante daquela autoridade, porque era ele que te dava tudo. E Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: não,
Nós sabemos que só existe um único Deus, o Criador. E só diante dele nós adoramos. Eles arriscaram a sua vida. Tanto é que quando eles chegam diante de Nabucodonosor, naquele momento crítico, que Nabucodonosor fala, peraí, traz esses caras aqui, eu quero conversar com eles. Escuta, é isso mesmo? Vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão imaginando o preço que vocês vão pagar? E eles, muito tranquilamente, dizem para o rei, olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser livrar, ele vai deixar a gente morrer. Simples assim. Mas nós não vamos trair a nossa identidade como filhos do Deus Altíssimo. Eu não sei se você percebeu na leitura, quantas vezes repete o nome Sadraque, Mesaque e Abednego. É até chato de ler. É cansativo de ler, né? Não é uma leitura normal para nós. Por que assim? Tem motivo. Esses não eram os nomes deles originais. Esses eram nomes babilônicos, que provavelmente, nós não sabemos ao certo o que significa cada nome desse, ninguém sabe, mas se refiram a deuses babilônicos. Então, quando Daniel está escrevendo ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos mostrando que os deuses babilônicos estavam sendo humilhados pelo Deus de Israel, porque, teoricamente, o Deus de Israel era cativo dos deuses babilônicos, porque Israel estava preso à Babilônia. Há uma lógica aqui, há uma poesia no texto, que no hebraico a gente consegue ver e no português nem tanto. Mas quando você vê uma repetição constante de nomes assim na Bíblia, desconfie, tem sempre um propósito por trás. Mas eles não abriram mão da sua identidade como filhos de Deus, se mantiveram firmes, não negociaram. Não negociaram. Eles poderiam muito bem ter feito assim, vamos livrar nossa pele, vamos nos prostrar diante da estátua, rei, não precisa jogar a gente na fornalha não. Mas assim eles não o fizeram. Meus irmãos, quantas vezes eu e você, nas nossas lidas do dia a dia, nos nossos negócios, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, quando aparecem aquelas oportunidades, aqueles lugares que você fica dividido, você não sabe se vai para a esquerda ou vai para a direita, você não sabe nem o que decidir. Quantas vezes, nesses momentos, nós queremos alcançar a aprovação de pessoas, nós queremos alcançar a aprovação do patrão, do chefe, do marido incrédulo, da esposa incrédula, do filho incrédulo, do vizinho rico. Quantas vezes nós negociamos a nossa fé, porque queremos ser bem vistos pelas pessoas ao nosso redor? Essa era a situação de Festo. E Festo, como um homem, como um ser humano, como eu e você, também tem as mesmas tentações. Nós somos tentados da mesma forma, eu e você, sem diferença alguma. Mas tem um terceiro personagem aqui, né? Tem os líderes os judaicos, tem Festo, poder político romano, mas tem Paulo. E Paulo é o mais fraquinho de todos. Ele está praticamente sozinho, com talvez alguns amigos em volta. Ele está diante de um poder religioso do judaísmo que é antiquíssimo. Quantos milênios Jerusalém tinha? Qual é a tradição do judaísmo? Gigantesca. É um poder gigante. E Roma, um dos maiores impérios que o mundo já viu. Outro poder gigante. E Paulo? Paulo era o seguidor do caminho. Aparentemente um homem simples, fraco, que está numa situação vulnerável, de grande vulnerabilidade. Mas quem é o grande vitorioso nesse drama todo? É ele, o apóstolo Paulo.
Nós olhamos para os acusadores e para o juiz. Nós olhamos finalmente para o próprio acusado, Paulo. Que contraste! Os acusadores estavam com ódio, tentando assassinar o prisioneiro. Festo não conseguiu fazer o que deveria ter feito por causa do seu desejo de popularidade. Ele queria popularidade. E Paulo? Paulo, prisioneiro, acusado, corria perigo de vida. No entanto, ele foi o único que realmente saiu vitorioso. Ele foi vitorioso porque ele era inocente das falsas acusações e porque ele dependia de Deus e em quem confiava, não só nessa situação, mas como todas as outras. Por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas: a nossa fé é que vence o mundo. A nossa confiança em Deus é que pode nos dar a vitória sobre as grandes pressões do mundo. Não há outra saída, meu irmão. Não há outra saída. A maioria de nós não vive em circunstâncias em que as acusações do mundo contra nós são tão ferozes quanto essas contra Paulo. A maioria de nós não vamos sofrer o que Paulo sofreu. Embora existam lugares no mundo onde eles são duros, sim, e os cristãos sofrem fisicamente, é uma realidade. No entanto, você e eu enfrentamos um mundo cujo sistema de valores é hostil aos padrões do Senhor Jesus Cristo, e nos quais somos constantemente pressionados a comprometer ou negar a nossa fé. Você tem percebido? Se você não tem percebido, perceba. A nossa sociedade, ela está se tornando cada vez mais pagã. Isso é uma realidade, assim, absoluta. Só não enxerga quem ainda não abriu os olhos. Mas não adianta só ter uma sociedade pagã e uma Constituição brasileira ainda com princípios cristãos. Portanto, agora nós estamos no meio de um processo de mudança de leis. As leis estão mudando para que nós, os cristãos, um dia, nós vamos ser considerados os fora da lei. Nós vamos ter que lutar contra todo esse sistema ao nosso redor. Vai ter momento, eu espero isso para muito breve, estão tentando fazer isso há muito tempo, e eles não estão conseguindo ainda, mas vão conseguir, onde eu falar aqui que homossexualidade é um pecado que leva a pessoa para o inferno se ela não se arrepender, vai ser contra a lei, e eu posso ser preso por causa disso. Isso é claro, mas vai ter outras coisas sutis. Você sofre pressões sutis, muito sutis, delicadas, imperceptíveis, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua própria casa, as comunicações que você traz para dentro da tua casa, seja via internet, seja vídeo, seja qualquer coisa. Você está sendo pressionado pelo mundo para tomar a forma do mundo, para tomar o jeito do mundo, para sacrificar a sua fé, para comprometer o seu padrão como nova criatura, como filho de Deus, como filho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você é pressionado constantemente, uma mentirinha aqui, um negócio desonesto ali. Deixar de falar a verdade na empresa, porque se você falar a verdade, você vai ser mal visto pelos seus subordinados ou pelo seu chefe. Deixar de falar uma verdade dentro de uma escola pública, os professores que estão aqui sabem do que eu estou falando. E isso vai piorar, meus irmãos. Se preparem, não vai melhorar. O mundo está se paganizando a cada dia mais. A nossa Constituição vai tornar crime a sua fé. Os seus valores cristãos, que até pouco tempo atrás eram considerados positivos para a sociedade, eles vão ser contra a lei e os costumes.
Como você e eu, seres humanos fracos e pecadores, como somos, nos colocamos contra esta pressão. Como? Como nos colocamos contra esta pressão gigantesca? E também do poder religioso. Não esqueçam disso. Eu gosto muito da igreja presbiteriana, tenho certeza, uma igreja séria, comprometida com a pregação do Evangelho, mas eu não posso negar para vocês, meus irmãos, há muitos líderes dentro da igreja presbiteriana que já abraçaram o mundo há muito tempo e os valores do mundo. E você pensa que não há política no meio religioso, qualquer que seja? Qualquer um. Porque isso faz parte do coração pecaminoso, não faz parte da denominação em si, faz parte de homens e mulheres pecadores. Nós nos identificamos com eles, nós não somos melhores do que eles, nós somos tentados como eles. Não há diferença. Como nós vamos ficar quando o mundo diz, você tem que ir junto para se dar bem, você tem que seguir o mundo, você tem que seguir o curso, você tem que seguir, olha, é a vida, é o jeito, é a filosofia, é assim que se faz. Sabe, seu Ivan, eu sei que o senhor trabalhou com vendas muito tempo, nós já conversamos bastante sobre isso. Eu tinha uma dúvida muito séria no começo da minha vida cristã, há 35 anos atrás aproximadamente. Porque eu sei o que é vendas nas empresas, eu sei como é que funciona o mercado. E há muita corrupção no mercado. Há muito jeitinho. Há muita coisa esquisita acontecendo. E eu conheci alguns pequenos empresários e médios empresários, e muitos falavam assim para mim. Pedro, o cristão verdadeiro, ele não pode ser empresário. Porque não tem jeito no Brasil de você ser um empresário se você não deixar de pagar impostos, de você, na hora de vender, você não ter que pagar uma propina, de dar um jeitinho. E aquilo me incomodava. Eu falei, não é possível. Não pode ser. Isso não pode ser. Mas eu não tinha resposta para ele. E eu fiquei com essas dúvidas muitos anos. Até que um dia eu fui numa igreja batista em Santana, Igreja Batista Betel, e lá nós tivemos uma conferência com pequenos empresários e pessoal de vendas, e campeões de vendas de várias empresas, todos crentes. E eu fiquei impressionado, porque todos eles deram testemunho. É possível sim, é possível você vender sem dar propina. Você vai perder algumas vendas, mas você vai ganhar outras, Deus vai honrar a sua fé. E empresários que ouvi e me provaram, é possível sim você ser honesto nos negócios, é possível sim você pagar esses impostos escorchantes e injustos que temos no Brasil e ainda sobreviver. Talvez você não seja o empresário mais bem-sucedido, mas você vai sobreviver. É possível. E aí eu então entendi, puxa vida, a palavra de Deus, ela sempre tem razão. Sempre. Às vezes eu posso ficar em dúvida, mas nós não podemos nos amoldar ao sistema deste mundo. Muitos dizem assim, olha, não seja tão rígido, porque senão você não vai chegar na frente. Se você disser a verdade, o seu concorrente vai levar vantagem sobre você e você vai quebrar. Isso são coisas sutis e mexe com o nosso bolso, mexe com a tua sobrevivência, mexe com o sustento da tua família. Olha, faz um errinho aqui, pequenininho, uma assinaturinha fora do lugar, e, cara, o teu emprego está garantido, o sustento da tua família está garantido. A gente vê isso na empresa o tempo todo. Quem trabalha no comércio na rua, então, aquele comércio que é o salve-se quem puder, esse então nem se fala. É pior ainda, viu, Beto? O comércio na rua é bem pior. Deixa eu sugerir para vocês, meus irmãos, para mim e para você, 3 ensinos da palavra de Deus para nós suportarmos essas pressões.
Primeiro, você precisa saber que Deus é soberano. Deus governa todas as coisas no universo, inclusive a nossa vida particular, inclusive os pequenos detalhes. Deus é soberano sobre suas circunstâncias. Isso vai dar grande poder, porque significa que mesmo que as coisas não saiam bem, do jeito que você imaginou, do ponto de vista humano, ainda assim será correto. Uma vez que Deus ordena que as circunstâncias difíceis também aconteçam. Não é porque está acontecendo uma situação difícil na sua vida, você fala assim, isso não pode ter vindo de Deus. Não, Deus está governando sobre todas as coisas. Deus sabia que a situação viria, Deus sabia que você ficaria numa sinuca de bico, Deus sabia que você ficaria no meio de uma encruzilhada, sem saber para onde ir. Deus sabe, e faz parte do plano dele para a tua vida. Você não precisa abrir mão da sua fé, dos seus valores cristãos, não precisa, mesmo que você tenha que pagar o sacrifício. Esse conhecimento da soberania de Deus é que deu a Sadraque, Mesaque e Abdenego poder para se oporem àquele grande monarca babilônico. Foi esse. Lembre-se de Daniel 3, principalmente os versos 17 e 18. Olha, rei, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, Ele é poderoso para isso. Mas se Deus também não quiser nos salvar, se Ele quiser deixar a gente morrer na fornalha, fique sabendo, ó rei, nós não vamos adorar outro Deus, senão o Deus único e verdadeiro. Deus é soberano até sobre os mínimos detalhes da sua vida. Aprenda isso. Segunda ferramenta, ou segundo ensino, conheça a sua Bíblia. Conheça profundamente a palavra de Deus. Meus irmãos, há coisas que você vê na Bíblia e são muito claras. Por exemplo, não matarás. Você não pode matar, assassinar alguém. Isso é um pecado, é claro. Não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Mas nem tudo na nossa vida particular é assim, tão preto no branco. Quantas vezes nós somos envolvidos em situações, em relacionamentos, em circunstâncias, que as coisas não são nem preto e nem branco, elas são acinzentadas. É verdade ou não é? Quantas vezes você fica em dúvida? Gente, o que eu vou fazer aqui? Se eu for para a esquerda, será que eu vou errar? Se eu for para a direita, será que eu vou errar? Eu não sei. Não é tão simples entre decidir, eu mato ou eu deixo vivo. Não é assim. Nem tudo na vida é assim. Mas a própria palavra de Deus, ela tem todos os princípios necessários para nós conhecermos, a nós meditarmos nela e nós termos a capacidade de decidir. Dentro desse tópico, eu quero desafiar você mais uma vez. Estude a sua Bíblia. Medite na sua Bíblia. Procure aplicar a Bíblia à sua vida todo dia. Tente aplicar aquilo que você lê na Bíblia, não só como um depósito de informação, uma proposição, uma verdade etérea, abstrata, mas procure aplicar isso na tua vida. O que eu faço com isso? O que eu faço com esse ensino? O que eu faço com esse caráter de Deus? O que eu faço com esse caráter pecaminoso humano, que é meu também? Há coisas que nós podemos não entender completamente, mas quando as entendemos, elas ficam claras. O caminho é escuro, porque o mundo é escuro. Nós vivemos num mundo de trevas. Por isso que nós precisamos da luz da palavra de Deus, da luz do próprio Espírito de Deus, nos guiando. O salmista já dizia, a tua palavra é luz para o meu caminho. Ora, por que o crente precisa de luz para o seu caminho? Porque o mundo em que vivemos é um mundo de trevas, é um mundo muitas vezes cinza.
Terceira ferramenta, e essa talvez é a mais difícil. Você pode ter consciência da soberania de Deus, você pode estar convicto que Deus é soberano em cada detalhe da sua vida, você pode conhecer a palavra, você pode meditar na palavra, você pode estar preparado na palavra, mas mesmo assim você tem em algum momento que pagar o preço necessário. Você tem que estar disposto a pagar qualquer preço para permanecer fiel a Jesus Cristo. Qualquer preço? Sim, qualquer preço. Há momentos na história em que se diz aos cristãos: curve-se ou morra. Muitas vezes aconteceu isso na história do cristianismo. Muitas vezes aconteceu isso diante do povo de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego é um exemplo, mas nós temos centenas, milhares na história. Quantas vezes? Os 3 amigos de Daniel sofreram, eles se recusaram a se curvar, muitos morreram. A história da igreja está repleta de história de mártires. Em outras ocasiões, não é a morte que é necessária, mas como as perdas de reputação, às vezes você perde a sua fama, às vezes você perde as suas amizades, você perde sucesso, você perde progresso no trabalho. Eu mesmo, quantas vezes eu trabalhei numa multinacional japonesa durante muitos anos, eu tive muitas oportunidades, mas como eu não era aquele que saía com o chefe para dar risada das piadas imundas do chefe, e para beber cerveja com o chefe até de madrugada, eu perdi oportunidades de promoção. Quantos cargos eu perdi nas empresas porque eu não fazia as mesmas coisas que os meus amigos faziam. Às vezes você perde a boa opinião dos seus amigos. Às vezes nós dizemos, se eu agisse como cristão nessa situação, o meu chefe nunca entenderia, ou a minha esposa nunca entenderia, ou os meus pais nunca entenderiam, ou os meus amigos nunca entenderiam. Como José, o jovem José, talvez com 17, 18 anos, que diante de uma mulher provavelmente muito linda, muito sensual, pega José e quer tirar a roupa de José e quer trair o seu marido. Se você estivesse como jovem no lugar de José, ou até mesmo como homem casado, você sabe disso, você sabe as tentações que nós como homens passamos, você diante de todos os seus amigos ali, se todos os seus amigos estivessem ao redor, você ia fugir como José fugiu? Eu não quero desonrar o nome do meu Deus? Mas diante dos amigos, os adolescentes estão aqui, eles sofrem essa pressão. Ah, mas todos os meus amigos estão fazendo. Se eu não fizer também, se eu for diferente, eu vou estar mal na fita. Eles vão até fazer bullying comigo. Não conseguimos fazer o que é certo porque não estamos dispostos a pagar o alto preço. Não estamos prontos para entregar tudo para seguir a Jesus. Você pode saber que Deus é soberano, repito. Você pode saber o que é certo porque você lê e estuda a Bíblia. No entanto, você ainda pode deixar de fazer o que é certo porque você valoriza algo muito mais do que a sua obediência ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você conhece, existia um grande escritor clássico, mundialmente famoso, chamado Alexandre Solzhenitsyn, um russo. Ele escreveu uma obra chamada Arquipélago Gulag. Ele reflete sobre o motivo pelo qual o notório sistema prisional da Rússia, alguns prisioneiros pareciam sobreviver aos interrogatórios e manter a sua integridade, enquanto outros desmoronavam sobre ele e perdiam completamente a sua identidade. Ele diz, Solzhenitsyn, que isso tem a ver com o fato de alguém estar ou não disposto a pagar o preço pela integridade de uma pessoa. Diz Solzhenitsyn, no limite, você deve dizer para si mesmo, ele abre aspas,
Minha vida acabou. É um pouco cedo para ter certeza, mas não há nada a ser feito sobre isso. Eu nunca voltarei a ser livre. Eu estou condenado a morrer, agora ou um pouco mais tarde. Mas mais tarde, na verdade, será ainda mais difícil. E quanto mais cedo, melhor. Eu não tenho mais qualquer propriedade. Para mim, aqueles que eu amo morreram. E para eles, eu também morri. A partir de hoje, o meu corpo é inútil e é estranho para mim. Somente o meu espírito e a minha consciência permanecem preciosos para mim. E fecha aspas do dito de Alexandre Solzhenitsyn. Confrontado por tal prisioneiro, o interrogador treme. Somente o homem que renunciou a tudo pode obter essa vitória. Você e eu somos servos do Senhor Jesus Cristo no meio de um mundo hostil. E a única maneira de podermos enfrentar o mundo quando ele nos pressiona é se estamos dispostos a desistir de tudo para segui-lo. Por isso o Senhor Jesus Cristo, no texto que nós lemos na liturgia, ele diz: quem quiser me seguir, tem que estar pronto para perder a sua vida. Quem quer ganhar a vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, ganha-la. Porque a verdadeira vida não são as vantagens deste mundo. A verdadeira vida, diz a palavra, é conhecer ao Senhor Jesus Cristo. É ter relacionamento pessoal com Ele. É ter vida nele, é ter alegria nele, é ter prazer nele. Esta é a verdadeira vida. Esta outra vida que nós vivemos no dia a dia, você come, você bebe, você se diverte, você trabalha, você tem seus filhos, sua mãe, você tem a sua esposa, o seu marido, você tem tantas coisas boas neste mundo, mas esta vida é efêmera, passageira, ela é muito breve, ela não permanecerá. Mas a vida de Cristo vai permanecer por toda a eternidade. Você pode perguntar para mim: Pedro, tudo mesmo? Eu tenho que estar disposto a perder tudo para seguir a Jesus? É isso mesmo que você está falando para mim? É essa a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Eu digo para você: sim, tudo. Tudo. Mas por que nós deveríamos nos surpreender com isso? Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele desistiu de tudo por nós. Foi Ele quem disse: se alguém vier após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir-me. Nós lemos o texto. A cruz é um símbolo de morte. Ele estava ensinando que devemos estar dispostos a morrer para ser seus seguidores. Esta é a vitória da fé que vence o mundo. Meu irmão, Deus nos deu muitas coisas boas neste mundo. Trabalho, saúde, família, esposa, prazeres, dinheiro, diversão, casa, amigos, igreja, uma criação ao nosso redor, condições de nós desfrutarmos de todas as árvores do jardim. Deus fez isso tudo de forma maravilhosa, para o nosso proveito, para o nosso deleite. Tudo isso é verdade. Mas se você escolher qualquer uma dessas bênçãos de Deus e colocá-la como o seu ídolo, como a sua fonte de prazer, de significado, de existência, de alegria, você não é digno de servir ao Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Essa é a vitória da fé que vence o mundo. Você precisa crer na soberania de Deus e compreendê-la claramente. Você precisa conhecer a sua Bíblia. Mas você precisa estar pronto a pagar o preço. Porque você precisa compreender que o Senhor Jesus Cristo e a vida dele é muito superior a qualquer outro tesouro que nós tenhamos na terra.
nós temos muitos tesouros. Eu tenho 2 aqui na minha frente, a minha mãe e o meu filho mais novo. São tesouros que Deus me deu. Tenho mais 2 e a minha esposa, são tesouros que Deus me deu. O prazer do casamento é um tesouro que Deus nos dá. Os recursos, os alimentos que Deus coloca na nossa mesa, são tesouros que Deus nos dá. Vocês, os meus amigos e irmãos, são tesouros que Deus nos dá. Nós desfrutamos de todos eles. A nossa conta bancária também é um tesouro que Deus nos dá. O nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, tudo isso são tesouros que Deus nos dá. Mas nenhum deles, nenhum, pode ocupar o maior tesouro da sua vida, que deve ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele contou aquela parábola do camarada que encontrou um grande tesouro num campo, e ele vendeu tudo o que ele tinha, porque nada mais do que ele tinha tanto valor como aquele tesouro. E é claro que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo sobre Ele mesmo. Por isso, meu irmão, Jesus não está pedindo para você ficar pobre, não. Jesus não está pedindo para você ficar doente. Jesus não está pedindo para você sofrer. Ele não está pedindo nada disso. Mas veja bem, se for necessário você ganhar a Cristo e perder alguma coisa dessas que você tem, perca tudo, mas não perca o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa verdadeira vida. E só assim você vai conseguir suportar as pressões do mundo. De outra forma, você não vai conseguir. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos entesourar o Senhor Jesus Cristo como o nosso grande, valioso tesouro no nosso coração, na nossa vida. Nós temos desfrutado do seu amor, da sua graça. Ele deu tudo o que Ele tinha por nós. Ele deixou os altos céus, a sua glória ao seu lado, ó Pai. Ele deixou tudo o que Ele tinha, toda a sua glória, todo o seu poder. Ele deixou toda a sua majestade para vir aqui tomar a forma humana, passar sede, passar fome, ser injustiçado. Ele passou por aquelas estradas poeirentas da Palestina. Ele foi chicoteado, ele foi xingado, ele foi desprezado, ele foi humilhado. Ele entregou a sua própria vida naquela cruz por mim, por nós. O Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor, o Senhor abriu mão para que nós pudéssemos ter hoje vida e vida em abundância, vida eterna, uma coroa no novo céu e na nova terra, pudéssemos estar em comunhão com o Senhor por toda a eternidade, tivéssemos uma verdadeira vida superior a esta vida de Adão que nós temos. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, dá-nos mais graça, dá-nos mais poder do Teu Espírito, dá mais da Tua misericórdia, para que a gente continue nos mantendo fiéis. Nós queremos continuar sendo fiéis. Nós queremos abrir mão de qualquer coisa, se for necessário, para ganhar o Senhor Jesus Cristo. Queremos nos deleitar no Senhor. Queremos desfrutar da Tua beleza, da Tua pureza, da Tua santidade, do Teu senhorio. Nós somos os Teus servos. O Senhor é o nosso Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti, ó Deus, e Te agradecemos pelo Teu grande amor por nós, em nome de Jesus. Amém.